Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá você, meu irmão, minha irmã. Nós estamos iniciando hoje nossa Semana Bíblica, o nosso estudo bíblico. Meu nome é William, sou da Pastoral Bíblica da nossa paróquia Sagrada Família, e nós vamos estar juntos aqui, eu e os outros membros da Pastoral Bíblica, ao longo de cada dia dessa semana, para nós fazermos esse estudo bíblico, essa reflexão sobre o livro do Deuteronômio. Nós vamos então, ao longo desses 5 dias da semana, fazer toda essa reflexão, aprofundar em diversas partes do livro, né, ao longo de todo o livro do Deuteronômio, em diversas situações que ele traz para nós, em diversas vivências, experiências de fé, de vida, para que nós possamos trazer esses significados para a nossa vida também. Então é esse o convite que nós fazemos para você desde esse primeiro dia do nosso estudo bíblico. E para nós iniciarmos, eu te convido, vamos rezar juntos, você que está aí em casa ou em qualquer outro lugar acompanhando via o YouTube da nossa paróquia esse estudo. Te convido já, vamos rezar, vamos pedir ao Espírito Santo, toda a instrução, a Nossa Senhora que passe à frente do nosso estudo que está começando neste primeiro dia. Vamos rezar juntos? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora também, aqui ao nosso lado a imagem da Sagrada Família. Vamos pedir a intercessão da Sagrada Família, rezar uma Ave Maria nesse sentido, por todo o nosso estudo, nossa semana, por você que inicia conosco esse estudo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, então nós vamos iniciar, como eu disse, o estudo do livro do Deuteronômio, e eu já te apresento aqui, né, o tema desse ano. A Igreja do Brasil propõe nesse ano de 2020 o estudo do livro do Deuteronômio, e o tema é Abre tua mão para o teu irmão. Uma citação aí que está lá no capítulo 15, versículo 11, e esse é o tema, abrir a mão para o irmão. Esse tema que faz muito sentido nesse momento que nós estamos vivendo, né? Todo o desafio desse ano de 2020, essa pandemia, todas as situações que nós estamos enfrentando, nós estamos juntos aqui de forma virtual, de uma forma diferente do que nós costumamos fazer, nos reunindo nas casas, né, todos os anos, para esse estudo bíblico no mês de setembro. E mais do que nunca, nós precisamos abrir a mão para o irmão na caridade, no cuidado, no amor, na presença, muitas vezes uma presença de forma diferente, nas necessidades, quantas pessoas estão passando necessidades físicas, espirituais, necessidades de saúde, né, de todas as formas. Então, abrir a mão ao outro é mais do que nunca uma necessidade. Não só uma necessidade, mas um compromisso, mas uma coerência de vivência da Palavra de Deus. Então nós vamos olhar para a experiência de fé, para a experiência de vida, de caminhada do povo de Deus, que viveu toda essa experiência dessa caminhada rumo à terra prometida, né? O livro do Deuteronômio vai trazer muito esses discursos de Moisés, que ele vai retomar tudo isso, né? Então nós vamos ver isso de uma forma muito especial. Então nesse primeiro encontro, vamos já focando nisso, nosso primeiro encontro tem como tema recordar o passado e servir ao Senhor com alegria. E é isso que nós vamos ver agora nesse início, né? Servir ao Senhor com alegria, né? Recordar o passado, ter a referência do passado, mas um serviço na alegria, né? Não na tristeza, né? A alegria da palavra de Deus, né? O Papa Francisco já falava da alegria do Evangelho, da alegria de quem segue o Evangelho. Então, tudo isso que nós vamos ver. Então, vamos focar nesse nosso primeiro encontro, e eu já aproveito para fazer uma introdução ao livro do Deuteronômio, né? Que nós vamos passar pelos 34 capítulos ao longo dessa semana,
cada dia um pouquinho, rendendo um pouquinho mais ao longo dos capítulos, né? Então, nesse primeiro tema, então, eu já começo a fazer essa introdução geral ao livro, antes de entrar especificamente no primeiro tema, nos primeiros capítulos, para a gente contextualizar, né? O livro do Deuteronômio, então, é o quinto livro do Pentateuco, né? Pentateuco porque é o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, o Deuteronômio ele vai ali concluir o Pentateuco. Lembrando que no Pentateuco nós temos, nesses 5 primeiros livros da Bíblia, nós temos as narrativas da origem, né, da criação, de como Deus cria o mundo, e principalmente da caminhada do povo de Israel, né, daquele povo que se forma, daquele povo de Deus que se forma, e vai fazendo a sua caminhada, as suas vivências, as experiências de comunidade, sociedade, de vida, desafios, enfim. Os primeiros 5 livros vão trazer isso. Resumidamente, nós vemos em Gênesis, né, a criação do mundo, o rompimento do homem, com aquela comunhão perfeita, né, que tinha com Deus, e aí eu digo Adão e Eva, né? E aí nós vamos ver esse rompimento, a história dos patriarcas, né, basicamente ali no Gênesis. Em seguida a gente vai ver no livro do Êxodo, né, a gente vai ver, como o próprio nome diz, que Êxodo significa saída, né, essa saída do povo de Deus da escravidão do Egito rumo à terra prometida, que é o que vai estar muito relembrado no livro do Deuteronômio aqui, né. Em seguida, nós temos o terceiro livro do Pentateuco, que é o Levítico, que nós podemos ver lá no Levítico, o povo, resumidamente, a gente pode dizer que o povo toma conhecimento da sua natureza santa, né? Que é um povo que é escolhido por Deus, né? Que nesse sentido da sua escolha, da sua natureza de santidade por ser criatura de Deus, né? E em seguida a gente vê o livro de Números, onde mostra o povo seguindo a terra prometida, a continuidade dessa caminhada rumo à terra prometida, né? E aí o povo toma conhecimento da organização das 12 tribos de Israel. Então a gente vai vendo toda essa organização de um povo também, nesse sentido. E aí nós chegamos então ao livro do Deuteronômio, né? Que é quando o povo toma conhecimento, podemos dizer assim, né? De seu espírito, toma conhecimento do seu espírito, né, baseado no amor, na obediência, né, do Espírito de Deus, toma consciência desse cuidado de Deus por ele. Então nós vamos ver isso reforçado muito nos discursos de Moisés no livro do Deuteronômio, né? Então é tudo isso que nós podemos ver. Então vamos entrar um pouquinho já, né? Vejamos, a palavra Deuteronômio vem do grego, né, que significa segunda lei. A segunda lei, né? Ou seja, não é que tinha uma lei e veio uma nova lei, mas aquela lei que foi revelada, né, dos mandamentos, revelada a Moisés, lá no Êxodo, que a gente vê, essa lei ela é aplicada, né? Ela toma sentido nos discursos de Moisés. Então a segunda lei é como se fosse a aplicação dessa lei com o povo, né? A pregação dessa lei com o povo que Moisés faz nos seus discursos também. Então, porque também é entendido, né, no sentido da palavra de Deus, que a proclamação da primeira lei é feita lá no Sinai, né, quando os 10 mandamentos são revelados lá no livro do Êxodo, né? Então a gente pode entender assim que a ideia central do livro do Deuteronômio, ela está centrada basicamente em que Israel viverá feliz. Israel, quando eu digo, a gente diz no sentido de povo, né? O povo de Israel viverá feliz na terra que foi prometida por Deus e foi dada, se viverem segundo a aliança com Deus, se forem fiéis à aliança com Deus. Se for infiel, aí nós estamos falando sempre da concepção daquele povo, né? Que o livro traz essa concepção. Se o povo for infiel, teria a desgraça e acabaria perdendo a vida. Então, o entendimento, né, resumidamente, a ideia central de todos os discursos de Moisés, que nós vamos ver detalhadamente ao longo dessa semana, é nesse sentido, né, que o povo sendo fiel traria a graça de Deus, sendo infiel afastaria a graça de Deus e o que levaria à morte, né? Então a gente vai vendo que esse livro de Deuteronômio, né, que é considerado aí pelos estudiosos do Antigo Testamento,
por mostrar a presença de Deus na travessia do povo, nas alianças, na fidelidade, nas infidelidades, né? Então ele é considerado o centro do Antigo Testamento pelos estudiosos, por mostrar tudo isso. Os estudiosos apontam que o Deuteronômio é o centro do Antigo Testamento por mostrar toda essa caminhada do povo de Deus, uma caminhada que faz muita relação com a nossa própria vida, né? Então, ao longo dos 34 capítulos, gente, nós vamos ver essas passagens, né, os discursos de Moisés, que foram proferidos mais ou menos 1.400 anos antes de Cristo, nessa caminhada do povo de Deus rumo à Terra Prometida, né? Quando o povo ainda, esses discursos, eles são basicamente datados aí em 1400 a.C. e eles foram feitos no Monte Moabe, que é um monte já bem próximo da Terra Prometida, né? Faltava ali só atravessar o Rio Jordão, estavam a leste do Rio Jordão, faltava atravessar o Rio Jordão para chegar à Terra Prometida. Então, talvez, vamos dizer assim, uma última parada rumo à Terra Prometida, essa caminhada de 40 anos no deserto, é quando Moisés fala tudo isso, faz todo esse discurso ao povo que ele liderou durante essas 4 décadas no deserto, né? Então, entende-se aí que esses escritos foram reunidos ao longo dos anos. Essas narrativas, né, de quem contou esses discursos de Moisés, eles foram reunidos em diferentes lugares, né, que foram dando vida a esse texto do Deuteronômio, né? E aí nós podemos dizer que, além de um livro com as leis, o Deuteronômio é também um livro da história do povo de Deus. Uma história que é viva, né? A palavra de Deus é viva, nós falamos isso, né? E essa história é viva para nós hoje, né? E pode nos ajudar, gente, a dar sentido à nossa própria história hoje. E eu entendo que esse é um dos principais objetivos do nosso estudo bíblico, ao olhar para a palavra de Deus que é viva, dar sentido para a nossa própria história hoje. Na história que nós vivemos nesse tempo, em 2020, na pandemia, nas nossas caminhadas de fé, nos nossos êxodos da nossa vida, nas nossas caminhadas rumo à Terra Prometida, enfim, nós temos muitas analogias possíveis que nós podemos fazer ao olhar para o livro de Deuteronômio. Então eu te peço que a cada estudo, a cada dia, ao olhar, não faça somente um estudo histórico. Muitas vezes nós estamos trazendo muitos fatos, nós vamos analisar os discursos de Moisés, mas deixa que a graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, fale em seu coração para a sua vida hoje, para dar sentido às suas atitudes, dar sentido à sua vida de fé, à sua experiência com Deus hoje. Faça essa experiência, é o convite que nós estamos fazendo para você, para dar sentido à sua história. Então nós podemos olhar então para a estrutura, tá aí, você está vendo aí na tela, a estrutura do livro. A gente vai dividir basicamente entre esses capítulos aí, versículos, para a gente ir estudando a cada dia os discursos de Moisés. Então nós podemos ver ali no capítulo 1, né, até o 4 ali, a gente vai ver o primeiro discurso de Moisés, que é o que nós vamos falar um pouco mais hoje, né? Vamos ver o primeiro discurso de Moisés, depois, a partir do capítulo 4, aí até o 28, tem o segundo discurso, depois aí vai seguindo até o 30, né, o terceiro discurso, e depois do 31 a 34 a gente vai ver o último discurso, a passagem de Moisés, né, a sua morte, enfim, a gente vai ver tudo isso ao longo desses capítulos aí. Então, você pode ver que nesse estudo nós vamos passar pelos principais momentos do livro, estudar esses discursos, né? Vamos falar, então, e hoje então nós vamos começar falando desse primeiro, que está entre o capítulo 1 ao 4. Então, basicamente, se a gente pode resumir, Moisés fala sobre os acontecimentos mais significativos, né, nesse primeiro discurso, dos últimos 40 anos dos israelitas, né? Inclusive, esse acordo, esse convênio, essa aliança feita com o Senhor, né? Com eles ali no Monte Horebe, né? Em Horebe, né, ou no Monte Sinai, né? Então a gente vai ver tudo isso nesse primeiro discurso. Então vamos focar então nesse primeiro discurso, para esse primeiro dia do nosso estudo bíblico, que é nós servirmos ao Senhor com alegria, né? Então a gente vê aí no primeiro discurso de Moisés, vejamos bem. Moisés olha para o povo de Deus, né, que viveu no deserto, né, depois de ter sido liberto da escravidão no Egito, depois de ter partido, né,
de ter a partir ali do Monte Horebe até chegar nessa parte pertinho ali mesmo da Terra Prometida, né? Eles chamam aquele lugar ali de Bet Peor, né? Aquela região desse último monte ali onde Moisés faz esses discursos, né? Então, assim, Moisés, ele vai recordando a trajetória, por onde eles passaram, as batalhas que eles venceram, né? E, principalmente, o objetivo de Moisés, ao recordar a história, ao recordar o que se passou, é nesse sentido mesmo de dar sentido ao que eles estão fazendo hoje. Então, nós vamos dividir esse primeiro discurso em duas partes, né? No início, a gente vê essa contextualização histórica entre o capítulo 1 e 3, mais ou menos, aí. A gente pode chamar de primeira parte desse primeiro discurso, só para ficar mais fácil a gente entender. A gente vê Moisés fazendo uma grande contextualização histórica, né? Ele falando das cidades do refúgio, por onde eles passaram, né? O que eles venceram, lembra todo o caminho que eles fizeram, os desafios que eles tiveram nesse caminho, né, rumo à Terra Prometida, as batalhas que eles tiveram que vencer. Eles tiveram que atravessar algumas cidades em que foram bem recebidos, outras eles tiveram que lutar, tiveram que os reis daquelas regiões se levantaram contra eles e Deus lutou, foi a favor deles, Deus lutou com eles e deu a vitória para que eles pudessem fazer essa travessia. Então, se a gente pode dizer, essa reta final, né, da travessia dos 40 anos no deserto é uma consequência de muitas outras travessias que eles fizeram na vida. E muitas outras batalhas que eles venceram na vida. Então a gente vê Moisés relembrando todo esse caminho, relembrando o que eles venceram. E Moisés falando como Deus encorajou o povo, né, diante dos temores que eles tiveram. Olha só essa citação que nós colocamos aí, do versículo 29, né, e 30. Moisés relembra, né, olha, que Deus falando, não vos assusteis, nem tenhais medo deles, quando eles estavam diante de cidades que se levantaram contra eles, né, e foram para a guerra, para matá-los, para não deixar eles passarem ali naquelas terras, né, no caminho que eles estavam fazendo. E Deus diz, o Senhor vosso Deus, que marcha diante de vós, combaterá Ele mesmo em vosso lugar. Então, Moisés recorda como Deus agiu em favor daquele povo. Um povo que, mesmo Deus agindo a seu favor, se esquece dos cuidados de Deus. E por isso que Moisés recorda a história. Recordar a história, então, tem esse sentido não de saudosismo, não de falar que antes era melhor, não nesse sentido, mas Moisés recorda a história para mostrar como Deus sempre esteve ao lado daquele povo, como Deus foi fiel, mesmo aquele povo sendo infiel, né? E aí a gente vê Moisés, esse é o propósito principal, né? E aí a gente vê também Moisés relembrando, né, nesses primeiros capítulos aí, que Deus se irritou com o povo pelas infidelidades e que Deus se irritou até com ele mesmo, Moisés. Porque em certo momento ele também foi infiel, né? Então, assim, ele foi infiel junto com o povo, ele não acreditou, mais para frente nós vamos ver isso também. Ele não acreditou e ele foi infiel junto com o povo, e aí Deus, vamos dizer assim, a consequência da infidelidade dele foi não entrar na Terra Prometida. Ele já relembra que Deus já disse que ele não entraria na Terra Prometida com o povo, ele chegaria perto e não entraria, e foi assim que aconteceu. Mas mais para frente nós vamos falar disso, de sentido, o que significa isso também, mais para frente no nosso estudo bíblico. E aí que ele continua aquela missão, mas ele não concluiria a missão que ele começou, né? Ele não veria o resultado da missão. Mas aí a gente vê um aspecto muito importante em Moisés, que mesmo sabendo que ele não concluiria aquela missão, ele continua a missão, porque ele entende que a missão não é dele, a missão é de Deus, e ele é um instrumento da missão. Moisés não age por vaidade. Se ele agisse por vaidade, ele não continuaria. Se eu não vou concluir, para que eu vou continuar nessa peleja, vamos dizer assim, com esse povo, né? Ele teve muitos motivos para desistir.
Mas ele continua porque a missão é de Deus e ele é um servo, ele é um instrumento dela. Mesmo que ele não veria o resultado, ele não concluiria, ele não entraria na terra que corre leite e mel, né? E que é uma analogia de uma promessa de uma terra fértil, farta. Ele não veria, ele passaria a vida no deserto. Mas ele continua, porque a missão não é dele. E aí ele entendeu que ele era parte da missão. Gente, e aí fica uma pergunta para nós já na nossa caminhada, né? Nós conseguimos semear muitas vezes e deixar para o outro colher? Muitas vezes na nossa caminhada, quando nós passamos por uma pastoral, nós semeamos para outros colherem. Talvez a gente não colhe o resultado. Muitas vezes nós passamos a nossa caminhada, o serviço que nós desempenhamos no reino de Deus é para outros colherem. Ele não é para um fruto para nós colhermos em benefício próprio. Nós temos que nos entender no serviço, no reino de Deus, como Moisés, que nós somos instrumentos, somos parte dele. A obra de Deus e Deus conta conosco, conta comigo, conta com você para fazer ela acontecer. Mas muitas vezes não somos nós que vamos colher os frutos. Muitas vezes, trocando, já falando de forma mais direta, você não terá recompensa do que você está fazendo. E o que você faz não é em troca de recompensas, não é em troca de recompensas pessoais, e não é uma relação de troca com Deus, mas é uma relação de amor, de fidelidade, de compreensão que eu faço parte da obra de Deus, que eu sou instrumento de Deus para que o reino dele aconteça. Por isso que Moisés continua. Por isso que ele continua nessa caminhada e ele assume literalmente seu cajado, né? E toma seu cajado e vai liderar o povo até onde Deus quiser que ele esteja. Por isso que ele segue. E isso é importante a gente pensar. E aí a gente continua vendo Moisés, né? Contando como foi a passagem pelas mais diversas regiões, né, como tiveram que lutar, outras eles passaram em paz, né, sempre com a mão de Deus cuidando dele. Ele destaca nesse caminho 2 reinos, né, que eles tiveram que lutar pesado contra esses 2 reinos que se levantaram contra eles, o reino de Seom e Bazã, que os reis foram para a guerra com o povo de Moisés, o povo de Deus, né, tentaram combater. E esses reis pereceram, porque Deus combateu ao lado do povo de Moisés. Não é porque o povo de Deus tinha um grande exército, era armado com um grande exército, não. Mas é porque Deus combateu em favor deles. E aí, após essa narrativa dessas conquistas, Moisés, ele exorta, já começando a preparar Josué para continuar a sua missão, né? Ele exorta Josué a não temer, pois o Senhor está lutando ao favor do povo, né? Não temas, né? Vejam aí a citação aí do capítulo 3, versículo 22, ele fala com Josué: não os temas, porque é o Senhor vosso Deus que combaterá por vós. E aí a gente vê Josué, né, o jovem Josué, e aí Moisés ali, já ancião, encorajando: não fique com medo deles, porque é o Senhor que vai combater ao nosso lado, né? Então, por amor a Moisés, né, a gente vê o amor, né, de Moisés pela missão, ele prepara Josué, né? Então, aí a gente vê na sequência também falar que Josué, que Deus concede a Moisés que ele aviste a terra prometida. Ele tentou insistir com Deus: olha, Senhor, o Senhor falou que eu não ia entrar, mas não tem jeito de reconsiderar, né, de pensar de novo para eu entrar. Afinal de contas, são 40 anos que eu fiquei aqui, né, nesse povo, e Deus não reconsidera. A palavra diz que Deus ignora Moisés, mas Deus concede que ele aviste a terra prometida. Então, ele sobe ali no monte, né, e avista a terra prometida, ele avista a terra além do Rio Jordão, né? Deus concede a ele isso. E aí fica assim algumas reflexões assim também dessa primeira parte para a gente pensar, né? Eles conquistaram várias terras, né? Eles passaram por várias terras, conquistaram vários lugares, tiveram que lutar, como eu disse, mas eles não ficaram naquelas terras.
Eles continuaram a caminhar rumo à terra prometida. Eles poderiam dizer assim, nossa, deu tanto trabalho, né, lutar contra esse povo aqui, para a gente passar para esse lugar, e os reis levantavam contra a gente, Deus lutou ao nosso favor, por que a gente já não fica por aqui mesmo, né? Essa cidade é nossa agora. Mas não, Moisés continua liderando o povo, porque ali era o meio do caminho. Não era o caminho, não era a promessa de Deus ainda para eles, né? Então, gente, fica a reflexão que em nossa caminhada, né, Deus nos concede muitas conquistas, mas temos desafios, medos, o Senhor nos encoraja, como Moisés encorajou aí Josué, e Ele não nos abandona, Deus não nos abandona, Deus não te abandona. E muitas conquistas que nós temos, muitas vezes não são o fim da linha. E Deus quer que nós continuemos a caminhar. Às vezes nós acreditamos que as conquistas que nós tivemos já são o fim da linha, que o tempo que nós caminhamos na pastoral, o tempo que nós servimos, o tempo que nós estamos na igreja, já é suficiente, o que nós fizemos já é suficiente, já é tudo. Mas não, as conquistas que tivemos ao longo do caminho, elas são estágios da nossa caminhada, porque a nossa grande meta está na terra prometida. Nós não podemos abandonar nossa meta no reino de Deus, achar que o que fizemos já está bom demais, já é suficiente, já estou cansado. Não, tem mais para você. Nós não podemos nos contentar com o meio do caminho, com a metade do caminho. A nossa meta precisamos ir em frente. Resumindo as coisas, né, dessa primeira parte aí, essa primeira parte evidencia essa constante presença de Deus no decorrer da travessia no deserto, mesmo com a infidelidade do povo, que resulta aí na sanção, né, contra a primeira geração que saiu do Egito, né? A gente vê no capítulo 1, versículo 34, 37, Deus falando, né, contra essa primeira geração infiel que saiu do Egito, mas sobretudo, apesar da desobediência do povo de Israel, Deus cumpriu sua promessa e o povo aqui, nesse momento, está prestes a entrar na terra prometida. Ele está ali do outro lado do Rio Jordão, pronto para entrar na terra prometida. Deus cumpriu a promessa e cuidou desse povo, né? Deus é sempre fiel. Que você guarde no seu coração hoje, se ainda não guardou. Deus é sempre fiel e cuida de nós. Mesmo nos desertos da nossa vida, Deus cuida de nós. E aí nós seguimos então para a segunda parte desse discurso, né? Aí a partir do capítulo 4, nós vamos olhar o foco dessa segunda parte, se a gente pode resumir também, está no que Moisés fala ao povo, em exortar o povo para a obediência ao Senhor, para que o povo seja obediente ao Senhor, porque o entendimento ali é que é essa fidelidade que vai garantir a conquista da terra prometida. A conquista está condicionada à fidelidade do povo, é o entendimento. E aí a gente vê isso claro aí no versículo 9 do capítulo 4, vejamos aí, olha o que diz: guarda-te, pois, a ti mesmo, cuida de nunca esquecer o que viste com teus olhos, para que isso não saia jamais do teu coração enquanto viveres. Gente, o que Moisés está fazendo, retomando a história, é isso, para que não saia do coração do povo o que eles viram, o que eles viveram, para que eles não se esqueçam que Deus cuidou deles, porque eles já tinham esquecido muitas vezes, e Moisés sabia que precisava estar sempre retomando essa história, porque mesmo vivendo, mesmo vendo os cuidados de Deus, a nossa tendência é afastar de Deus, é querer nos resolver por conta própria, né? Isso é uma analogia com a nossa própria história de caminhada também. Vocês já notaram que quantas vezes nós já vivemos tantas experiências de Deus na nossa vida, quantas vezes Deus cuidou de nós, cuidou da nossa saúde, deu a providência do nosso alimento, do nosso trabalho, nos deu as condições dignas de vida e nós não somos fiéis? Nós não somos gratos por nós mesmos, por isso, nós esquecemos disso. Nós somos ingratos ao deixar de olhar para o outro também. O tema desse estudo bíblico é abre tua mão para teu irmão. Ao deixar de olhar para o outro também, isso também é uma forma de infidelidade a Deus. A infidelidade não é só a gratidão própria, é a gratidão que se retribui na entrega para o outro também. Que se retribui na devolução, na partilha com o outro daquilo que eu vivi, da providência que eu recebi de Deus, ela precisa ser dividida com o outro.
Isso é abrir a mão para o irmão. Então, Moisés sabia que aquele discurso precisava ser repetido. É para nós também. Por que o Evangelho é pregado? Por que o Evangelho não pode parar de ser pregado para nós? Estamos na missa, vivemos o sacrifício de Jesus na cruz. Atualizamos esse sacrifício de Jesus na cruz, nós atualizamos a palavra de Deus ali no Evangelho proclamado a cada liturgia, nas nossas experiências com os nossos grupos pastorais, movimentos, enfim, nós estamos atualizando a palavra de Deus para que ela não seja esquecida, porque se nós, assim como Moisés sabia que o povo esqueceria, se essa história não fosse relembrada, não fosse recordada, se essa história não for recordada, nós não vamos encontrar a alegria de servir, que é o tema desse primeiro encontro desse dia. A alegria de servir vem de uma palavra que não é esquecida, de uma palavra que é sempre retomada, de uma palavra que nós deixamos que ela dê significado constante na nossa vida. E aí nós vemos toda essa dinâmica, né? Então aqui a proposta, né, sintetizando a proposta da segunda parte desse discurso, né, é basicamente esse versículo aí, ó. Observa as tuas leis, seus mandamentos, que hoje te prescrevo, para que sejas feliz, tu e teus filhos depois de ti, e prolongues teus dias para sempre na terra que o Senhor te dá, que te dá o Senhor teu Deus. Então a fidelidade a Deus é a garantia, não que simplesmente Deus vai nos punir, vai nos privar, não. É porque na infidelidade nós nos distanciamos de Deus, nós recusamos os cuidados de Deus. E se nós recusamos os cuidados de Deus, nós não entramos na terra prometida, porque é Deus quem guia rumo à terra prometida. E se nós resolvemos cuidar de nós mesmos, recusar os cuidados de Deus, nós estamos nos guiando a nós mesmos. Nós somos autores da nossa própria salvação. Em vez de ir para a terra prometida, a gente toma o caminho que a gente quiser, porque nós somos pessoas de bússolas quebradas, sem rumo. Nós vivemos sem rumo. E aí nós não temos rumo na nossa vida, porque nós renunciamos aos cuidados daquele que é o rumo da nossa vida. E Moisés, então, faz todo esse discurso. A fidelidade é para que o povo não se afaste daquele que dá o caminho, dá a salvação, dá o rumo, dá a providência, dá a terra, dá o cuidado, que é o próprio Deus que guia esse povo. Então, meus irmãos, já caminhando para o final do nosso encontro, quero trazer mais uma coisa, vamos dizer assim, um bônus do nosso encontro hoje, né? Eu trouxe 3 fatos importantes sobre Moisés, para a gente já começar a entender aqui. Primeira coisa, que a gente pode ver isso nos livros para trás, né? Quando bebê, Moisés ele foi abandonado. Moisés ele era hebreu, né? E aí a época, para impedir, né, que os hebreus, né, que eram os escravos no Egito, né, que eram escravizados pelo povo egípcio, para impedir que eles se multiplicassem, o faraó decretou que fosse morto todo recém-nascido, para que o povo hebreu não fosse superior ao povo egípcio, né? Para que não dominasse o povo egípcio, mas ele fosse controlado como um povo escravo. E aí, com medo, né, disso, né, Moisés era um primogênito, seria morto, né, o bebê Moisés ali, né? A mãe dele coloca ele num cesto, num rio, e ele depositou ele no rio Nilo, né? Ele desce o rio num cesto, com a esperança que ele não fosse morto, né, ali pelos egípcios. E aí ela vai acompanhando, né, a história diz que ela vai acompanhando o cesto, né, pelo rio para garantir que ele fosse bem encontrado, e ele é encontrado justamente pela filha do faraó. Então a filha do faraó, então a segunda curiosidade sobre Moisés é isso, que ele foi adotado. Ele foi adotado pela filha do faraó e foi criado como um nobre, como um príncipe, né? Ali junto aos nobres. Então a filha do faraó encontrou e aí, vejam bem, a mãe de Moisés se aproxima dela, como se quem não sabia o que estava acontecendo, né? E se oferece se gostaria que amamentasse ele, né? Então Moisés é amamentado pela própria mãe, embora seja adotivo, criado pela filha do faraó. Então a filha permite, né? Então dessa forma
a verdadeira mãe de Moisés é que cuidou dele, ficou com ele morando no palácio também. Ela foi muito sábia, ela deu aí uma cartada de mestre, vamos dizer assim, né? E evitou que Moisés fosse assassinado. E a terceira curiosidade, né? Moisés, que mostra outra fragilidade da humanidade de Moisés, do pecado, né, de Moisés também, que ele foge de casa, porque Moisés, de certa vez, isso é narrado lá em Êxodo 2, que certa vez Moisés viu um egípcio, né, um soldado egípcio batendo no escravo hebreu, ele ficou cheio de ira, e ele espancou o soldado e esse soldado morreu. Ele mata esse soldado, né, para tentar ali, descontar o que estava acontecendo com o irmão dele hebreu. E aí ele foge, né, ele foge do Egito e vai morar em Madiã. Então ele foge. Então, 3 curiosidades: que Moisés foi achado um cesto no rio, foi adotado, e ele foge de casa, né? Porque Moisés ele cometeu esse pecado de ser um assassino em certo tempo também. Isso nos leva a pensar também, né? Mas por que uma pessoa cometeu um assassinato, Deus escolhe? A misericórdia de Deus é maior do que nós imaginamos, é maior do que a miséria dos nossos julgos. E Deus escolhe, às vezes, os que são piores, mas aqueles que têm o coração reto, arrependido, aqueles que se voltam o coração para o Senhor. E por isso Deus escolhe Moisés para liderar o seu povo. E isso fala para muitos de nós que talvez nos sentimos indignos de servir a Deus, de estar na igreja, de estar na caminhada, pelos nossos erros do passado que nós remoemos. Deus quer de volta aqueles com o coração sincero e quer contar com todos nós. Não é que Deus ignora o nosso pecado, mas Deus perdoa e supera o nosso pecado para que nós possamos viver de forma diferente. E Deus escolhe Moisés. Meus irmãos, minhas irmãs, chegando à conclusão então do nosso estudo, caminhando aí, podemos concluir que Moisés ele entende, né, que o povo não poderia esquecer esse passado. Vamos retomar um pouco então o nosso primeiro encontro hoje, esse estudo. Ele entende que o povo não poderia mesmo esquecer esse passado, como eu disse, não como uma história uma nostalgia, né? Daquele tempo que era bom, daquele tempo que tem mais valor e agora tem menos valor, não é nada disso, mas precisava que o povo não se esquecesse de como Deus cuidou deles pelo deserto, para que o povo tivesse a certeza que Deus continuaria cuidando deles ali na Terra Prometida, que a Terra Prometida era esse cuidado de Deus. Então, a gente pode entender que o passado, recordar o passado, é dar sentido ao presente, porque se a gente der sentido ao presente, a gente alimenta o futuro, a gente alimenta a perseverança. Então, o passado recordar o passado, é ver a ação de Deus na nossa história, já trazendo para a nossa vida. Ao ver a ação de Deus na nossa história, nós damos sentido para o que nós estamos vivendo hoje. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas eu te convido, pela graça do Espírito Santo, pelo poder vivo da Palavra de Deus, a olhar para a sua história, a olhar para a história da sua família, como Deus cuidou da sua casa, cuidou da sua família, mesmo nas dificuldades, as batalhas que você já venceu. Eu não sei se você pode estar num deserto, numa batalha, diante de inimigos grandes, fazendo analogia com as batalhas que o povo de Deus venceu, mas nós precisamos entender que Deus está conosco, que nós precisamos não esquecer do que Deus fez conosco, para não esquecer como Deus age. Se a gente não esquece como Deus age, Deus cuida, a gente dá sentido ao presente. E quantas pessoas estão perdendo a vida, no sentido aí de perder o sentido da vida, do presente, perder o propósito de viver, a razão de viver. Então, se a gente dá sentido ao que nós vivemos hoje, nós alimentamos e nós construímos o futuro, nós construímos a nossa perseverança. E perseverança foi algo que Moisés, a gente vai ver ao longo dos próximos dias, como Moisés insistiu com esse povo para ser perseverante em suas fidelidades. E como nós, eu e você, precisamos ser perseverantes, não desistir, dar sentido à nossa caminhada hoje e olhar para frente, olhar para a terra prometida, olhar para aquilo que tem do outro lado do rio, olhar para aquilo que Deus prometeu, Ele está disposto a nos dar o que Ele prometeu. Então isso é muito importante, fazer essa relação da palavra com a nossa vida. Então Ele nos fala muito na nossa vida hoje, ao nós olharmos para essa palavra.
E aí a gente pode fazer uma pergunta, nós podemos nos fazer uma pergunta também diante disso. De onde que Deus nos tirou? De onde que Deus te tirou? Qual era seu Egito? Qual era a sua escravidão? Talvez muitos de nós vivíamos na escravidão do Egito, presos a um pecado, a um erro, presos a uma vida passada, presos a uma vida longe de Deus. E Deus nos tira dessa escravidão. Deus não nos quer escravos. Deus não nos quer acorrentados. Ou talvez você se sinta acorrentado a alguma situação na sua vida, a uma dificuldade física, espiritual, uma dificuldade humana de relacionamento na sua família, a uma dificuldade material, eu não sei qual é a sua necessidade, mas Deus quer nos libertar por inteiro. Deus quer nos tirar das nossas escravidões por inteiro. E aí a gente pode fazer outras perguntas para a nossa própria vida, que você se faça as perguntas também. De onde Deus te tirou? Qual era seu Egito? Qual era ou é a sua escravidão hoje? O que Deus precisou fazer na sua história para você sair disso? Talvez Deus fez milagres extraordinários, Deus fez intervenções extraordinárias em sua vida para você sair disso, e muitas vezes nós nos esquecemos do que Deus fez na nossa vida. Quantas lutas você já teve nesse caminho? Quantos desertos? Quantas vezes Deus interviu nas suas lutas? Quantos desertos você já viveu? Mas não foram o fim da sua vida, não foram o fim da nossa vida. Os desertos não são o fim, eles são o meio, eles são caminhos. Eles podem existir na nossa vida, Deus permite que eles existem. Deus permite que os desertos existam na nossa vida, para que nós possamos encontrá-lo, para que nós possamos contar com Deus, contar com Ele, para que possamos ter condição de seguir. Então, isso é importante, gente. Recordar o passado é isso. Deus não, mesmo que nós possamos ser infiéis e nos distancie, Deus não deixa de ser fiel conosco. Há pessoas que vivem, que assim, né, eu falava sobre a nostalgia, que Moisés não recordar o passado não é viver só na nostalgia, né? Mas assim, é viver na fidelidade, é viver no cuidado. E aí há muitas pessoas que vivem, né, do passado também. Não no sentido que o passado dá sentido para o presente, mas tem pessoas que não vivem o hoje, vivem do passado. É um outro lado da coisa também. Não é isso que nós estamos querendo dizer. Recordar a história é para dar sentido ao presente, para olhar o que Deus fez. Tem muita gente que está presa ao passado, mas aquele tempo que foi bom, hoje não presta. O que aconteceu comigo antes que foi bom, antes Deus olhava para mim, hoje não olha mais. Tem pessoas que não vivem o presente, não conseguem olhar para o futuro, não conseguem perseverar, né? Então tudo isso a gente precisa ver, vencer as lutas do presente, né? Porque esse tempo que Deus está no nosso lado. Então eu te convido, já finalizando esse nosso primeiro dia do nosso estudo, a recordar a sua história. Recorda a sua história e deixe Deus ser o centro dela. Deixe Deus ser o centro da sua história, o centro do ontem, do hoje, para você olhar o presente, pois Deus tem muito mais para nós, muito mais para você. A fidelidade aos mandamentos é uma relação com a nossa própria caminhada que nós fazemos hoje, rumo à nossa salvação, rumo à terra prometida. Nossa terra prometida é o céu, é a vida eterna. Hoje nós compreendemos isso muito bem ao olhar o Novo Testamento e tudo que Jesus nos trouxe, toda essa experiência de fé que o povo de Deus viveu ali com Moisés, nós compreendemos muito claramente isso, que em Jesus, né, com Jesus ele vem nos dar todo sentido para aquilo ali. Em Jesus a salvação nos foi dada. Nossa fé nele e em seu evangelho é que nos garantirá o céu. Então, a nossa fidelidade, nossa fé, nosso acreditar que Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, Ele nos salva, trazendo para a nossa realidade da palavra de hoje, que Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, é isso que vai nos trazer a nossa terra prometida. E para fechar, creia que Deus tem uma terra prometida. E creia que Deus quer fazer da sua história uma alegria para o presente, para dar sentido a toda a sua vida, dar sentido a toda a sua história e tudo que nós vivemos. Meu irmão, minha irmã, é isso que nós queremos trazer nesse primeiro dia do nosso estudo bíblico, que nós queremos trazer para você nesse primeiro dia do nosso estudo do livro Deuteronômio.
e espero que você viva intensamente tudo isso ao longo dessa semana, que você não pare por aqui. Amanhã nós continuamos com o nosso segundo encontro, nós vamos ir a partir do capítulo 4, com cada dia com uma nova pessoa, né, um novo membro aqui da Pastoral Bíblica vai trazer um pouco essa reflexão, vai trazer esse olhar diferente de cada um, para que nós possamos dar sentido e dar significado para essa palavra hoje na nossa vida. E que toda essa palavra, peço a Deus que dê sentido a você. E eu quero finalizar rezando uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que esteja conosco, né, que interceda por nós, para que essa palavra ganhe sentido na minha vida, na sua casa, em toda a sua história de perseverança, dá sentido ao seu presente. Vamos rezar juntos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, quero te agradecer por estar conosco nesse primeiro dia, e eu te peço que compartilhe esse estudo, compartilhe o link, fale com as outras pessoas, né, nos links pelo WhatsApp, com as pessoas da sua casa, da sua família. Se você pode colocar o YouTube aí na televisão, coloque para que todos assistam ao longo dessa semana. Compartilhe mesmo para que toda a nossa comunidade faça essa experiência com essa palavra de Deus, com o livro do Deuteronômio, nesse estudo bíblico 2020 da nossa paróquia Sagrada Família. Muito obrigado, Deus te abençoe. Encerramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.